Esposa grávida pega magnata, comprando joia para amante. Sua vingança foi crua. Assine agora e ative o sino, porque no turbilhão de luxos e segredos, uma trágica descoberta iniciou um caminho feroz de vingança. Larissa, grávida de 7 meses e felizmente alheia à tempestade que se aproximava, deparou-se com um colar de diamantes deslumbrante que seu rico marido, Gustavo Soares, claramente nunca pretendeu que fosse para ela. Seu coração palpitou de fúria e angústia ao perceber que o presente era destinado a outra mulher, a sua amante. Naquele instante, a vida de Larissa se estilhaçou em 1000 pedaços brilhantes. No entanto, sob sua devastação, acendeu-se uma faísca de determinação. E se essa traição não fosse o fim de sua história, mas sim o começo de um retorno brutal? Larissa cresceu acreditando em contos de fadas. Mesmo perto dos 30 anos, era o tipo de pessoa que se deleitava com pequenos atos de bondade. Via a beleza nas asas de um beija-flor e acreditava que o amor verdadeiro podia resolver tudo. Talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais se apaixonou tão profundamente por Gustavo Soares, um incorporador imobiliário milionário conhecido publicamente como um filantropo encantador. Um homem que gastava generosamente em bailes de caridade e jantares beneficentes. Ele era alto, bonito e tinha uma confiança descontraída que fazia todos, de garçons a CEOs, gravitarem em torno dele. Eles se casaram há 2 anos em uma cerimônia que brilhou com decorações em ouro rosé, lustres de cristal e a promessa de um felizes para sempre, em um luxuoso hotel no litoral norte de São Paulo. Agora, Larissa estava grávida de 7 meses do primeiro filho. À noite, apoiava a mão na barriga, sentindo o suave movimento do bebê se mexer lá dentro. Imaginava o quartinho do bebê, que haviam decorado em tons de cinza quente e branco, com um motivo de lua e estrelas delicadamente espalhado pelas paredes. Tudo parecia um sonho tornado realidade. Eles tinham uma bela casa aninhada nas colinas do Morumbi, um penthouse de luxo no Rio de Janeiro e meios para viajar para qualquer lugar. O negócio de Gustavo prosperava, nunca faltavam elogios de pessoas que invejavam seu casamento, seu sucesso e sua aparente proximidade. Pareciam o casal perfeito, glamuroso, feliz e solidário. Mas tudo era uma ilusão. Os sinais de alerta vinham se acumulando como avisos, embora Larissa os tivesse ignorado por meses. Gustavo havia começado a viajar com mais frequência, alegando que estava consumido por novos projetos no Nordeste ou no exterior em Dubai. Seu telefone zumbia constantemente com chamadas que ele atendia em particular. Voltava para casa tarde, ocasionalmente com o mais leve traço de perfume que não era o de Larissa. Quando ela mencionava isso, ele ria, atribuindo à esposa de um sócio que o havia abraçado em uma festa. No entanto, toda vez que Larissa pedia detalhes específicos, a conversa terminava abruptamente. Ou Gustavo mudava rapidamente o assunto para outra coisa, elogiando-a por seu novo vestido ou sua pele radiante. E Larissa, de coração mole e confiante, acreditava nele. Em uma tarde fresca, no entanto, ela sentiu uma mudança sutil, mas distinta. Seu marido havia deixado seu tablet desbloqueado na sala de estar. Geralmente, Gustavo era meticuloso com a segurança de seus dispositivos. Falava interminavelmente sobre privacidade, acordos de confidencialidade e negociações comerciais críticas. Naquela noite, Larissa estava sentada no sofá, acariciando sua barriga crescente, esperando Gustavo descer para o jantar. Quando o tablet emitiu um bip com um novo e-mail, uma linha de assunto chamou sua atenção. Dizia:
sua compra na Joias do Sol pronta. Joias do Sol. O nome evocava imagens de joias artesanais e diamantes brilhantes em vitrines. O coração de Larissa bateu mais rápido. Disse a si mesma que provavelmente era algo que Gustavo havia comprado para ela, talvez um presente de push ou um presente de aniversário. Abriu o e-mail com as mãos trêmulas. A mensagem dizia: Prezado Sr. Soares, seu colar de diamantes de design personalizado está completo. Visite nossa loja principal na Avenida Paulista para retirá-lo conforme sua conveniência. Esperamos atendê-lo. Os olhos de Larissa examinaram os detalhes. Uma corrente de platina, um diamante central de 2 quilates gravado para sempre em meu coração. Ela permaneceu sentada em um silêncio atordoado. O bebê se moveu desconfortavelmente em sua barriga, como se sentisse sua inquietação. Depois de amanhã era o 2º aniversário deles. Poderia ser para ela? Sentiu uma pontada de emoção, rapidamente ofuscada pela preocupação. O custo e o design soavam como algo que Gustavo poderia fazer, mas a frase na gravação não lhe soava familiar. Gustavo nunca foi de dizer para sempre em meu coração. Ele usava diferentes apelidos, diferentes frases. De fato, se tivesse que escolher uma gravação para Larissa, poderia ser algo como Minha Estrela Brilhante, ou uma referência à amada bossa nova que ela frequentemente cantava. Isso não se encaixava. Fechou o e-mail, sua mente girando. A lógica tentou assegurar-lhe que talvez Gustavo quisesse que fosse uma surpresa, mas uma dor começou a se formar no fundo de seu estômago. Decidiu não confrontá-lo imediatamente. Em vez disso, esperaria, observaria e veria se ele revelava algo. Na manhã seguinte, Gustavo saiu cedo, alegando que tinha uma reunião de negócios na capital. Larissa fingiu estar dormindo, mas no momento em que ouviu o clique da porta da frente, levantou-se e se vestiu. Ela precisava de respostas. Fez um plano. Iria a Joias do Sol naquela tarde. Perguntaria pelo colar e confirmaria se, de fato, era para ela. Sentiu-se sorrateira, mas a crescente suspeita em seu coração exigia ação. Larissa dirigiu para a cidade com o coração palpitando no peito durante todo o caminho. Estacionou perto da Avenida Paulista, ignorando sua inclinação habitual a controlar seus gastos em estacionamentos. Hoje ela só precisava de respostas. A loja principal das Joias do Sol deslumbrava sob o sol da manhã. As maçanetas polidas das portas brilhavam como ouro. Entrar foi surreal. A loja cheirava a luxo e flores recém-cortadas, com vitrines de diamantes, pérolas e pedras preciosas que se estendiam pelo chão. Um homem educado em um terno elegante a cumprimentou. Em que posso ajudá-la hoje? Ela forçou um sorriso. Estou aqui por um colar personalizado que foi comprado em nome de Gustavo Soares. O homem digitou rapidamente em um computador e depois se animou. Sim, Sr. Soares, é uma peça adorável. Ele alcançou debaixo do balcão e puxou uma caixa turquesa amarrada com uma fita branca crocante. Estamos aguardando sua visita amanhã ou depois de amanhã, mas sinta-se à vontade para inspecioná-lo, se a senhora for a Sra. Soares. Larissa engoliu em seco enquanto ele abria a caixa. O colar era de tirar o fôlego. Um único diamante redondo cravejado em platina, reluzindo mesmo com a iluminação tênue da loja. Olhou para a gravação na parte de trás da cravação do diamante. Dizia: Serena, para sempre em meu coração. Larissa sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Seu pulso rugia em seus ouvidos. O nome Serena não era o dela. Tentou esconder o tremor em suas mãos enquanto fechava a caixa. Por um longo momento ela ficou ali, as lágrimas ardendo em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Se fizesse um escândalo ali, perderia qualquer vantagem que pudesse ter.
Lentamente respirou fundo. Isso é adorável, ela conseguiu dizer com a voz tensa. Deixarei que ele o pegue. Sem esperar por mais conversa, virou-se e saiu da loja. Lá fora, os sons da cidade a envolveram. Táxis buzinando, turistas tagarelando, o zumbido de um ônibus que se aproximava. Larissa tropeçou pela calçada até encontrar um canto tranquilo, perto da entrada de uma boutique, onde se apoiou contra a parede, ofegante. Suas piores suspeitas haviam sido confirmadas. O colar não era para ela. Era para outra pessoa, alguém chamado Serena. Antes de Larissa conhecer Gustavo, ela havia sido uma mulher independente e enérgica que acreditava que quando uma injustiça era cometida, não se chorava apenas, mas se revidava. Durante os últimos 2 anos o amor a havia amolecido. Ela havia se tornado complacente, deixando Gustavo tomar as decisões importantes. Mas agora, sob o coração partido, um fogo começou a se acender. Sentiu o bebê se mover novamente, como se lhe lembrasse de sua responsabilidade. Isso não era mais apenas sobre ela, era sobre o futuro de seu filho. Se Gustavo teve a audácia de traí-la enquanto estava grávida, até onde iria sua traição? Ela se lembrou de uma velha amiga da faculdade, Isabela, que havia se tornado investigadora particular. Larissa sempre achou o trabalho de Isabela empolgante, mas nunca esperou precisar de seus serviços. Agora parecia o momento perfeito para ligar. Ela precisava de provas concretas da infidelidade de Gustavo. Se decidisse se divorciar dele, precisava de influência, especialmente para garantir o futuro de seu bebê não nascido. Compartilhe seu conselho. Se você fosse Larissa, quem você chamaria primeiro? Um advogado ou uma investigadora particular para reunir provas? Por quê? Mais tarde, naquela noite, quando voltou para casa, Gustavo já estava lá, andando pela sala de estar, com o telefone na mão. Ao vê-la, adotou seu habitual sorriso caloroso. Oi, querida, onde você esteve? Perguntou com estudada indiferença. Ela sentiu a bile subir pela garganta, mas a conteve. Apenas fazendo recados na cidade, respondeu tentando soar normal. Gustavo se aproximou para beijá-la na testa. Ela sentiu a frieza de seu toque, o vazio em seus olhos. Ele estava verificando se ela suspeitava de algo. Ela forçou um sorriso cansado. Estou exausta. O bebê tem estado ativo, disse subindo as escadas, sem mais explicações. Dentro de seu quarto, ela mal conseguia descansar. Sua mente repassava as possibilidades de como Gustavo havia conhecido esta Serena, quanto tempo o affair havia durado e se ele escolheria ficar com Larissa ou com a amante, se fosse forçado a isso. Mas, quanto mais pensava nisso, mais percebia que não queria ser a segunda opção de ninguém. Ela estava carregando o filho dele. Pelo amor de Deus, ela merecia amor, respeito e lealdade. Pegou seu telefone e enviou uma mensagem de texto para Isabela. Preciso da sua ajuda, é urgente. Isabela se encontrou com Larissa em um café discreto no centro de Belo Horizonte no dia seguinte. Vestida com jeans e uma jaqueta de couro, Isabela exalava uma confiança que lembrava Larissa de seus dias de faculdade. Tinha cabelo curto e espetado e olhos perspicazes que não perdiam nada. Com 2 cappuccinos e o latte descafeinado de Larissa, Larissa contou-lhe sua história. Os comportamentos suspeitos de Gustavo, a crescente distância e a confirmação final nas joias do sol. O rosto de Isabela estava sombrio. Sinto muito que você esteja passando por este inferno. Você não merece isso. Ela fez uma pausa, considerando sua amiga com cuidado. Você tem certeza de que quer seguir em frente com uma investigação?
Às vezes, depois que você abre a caixa de Pandora, não pode voltar atrás. Larissa olhou para sua barriga com o coração apertado. Eu tenho que saber e preciso de provas. Isso é maior do que eu agora. Isabela assentiu e apresentou seu plano. Ela tinha uma equipe de operacionais discretos que podiam seguir Gustavo, hackear ou monitorar seus e-mails de maneira legal e coletar evidências fotográficas. Ela documentaria os movimentos de Gustavo, o capturaria com Serena se possível e compilaria tudo o que Larissa precisaria, no pior dos casos: confronto, divórcio ou até mesmo chantagem, se fosse o caso. Os dias seguintes foram estressantes para Larissa. Ela seguiu sua rotina habitual, consultas médicas, yoga pré-natal e até mesmo alguma decoração do quarto do bebê, enquanto tentava não pensar no que Isabela poderia descobrir. Gustavo permaneceu agradável, embora um tanto distante, em casa. Parecia estressado, mas Larissa suspeitava que fosse por fazer malabarismos com duas mulheres. Apesar de suas emoções crescentes, Larissa começou a notar cada detalhe. Como ele verificava seu telefone no momento em que zumbia, como seus sorrisos nunca chegavam aos olhos, como o beijo de boa noite havia se tornado superficial. Em uma tarde, Larissa estava lendo na cama quando recebeu uma mensagem de texto de Isabela. Ele está no Hotel Palácio com ela. Em breve enviaremos os detalhes. O sangue de Larissa gelou. O Hotel Palácio era um dos lugares mais luxuosos de Salvador, com suítes de alta gama e um bar frequentado por celebridades. Fazia sentido que Gustavo escolhesse um lugar que combinasse com seu estilo de vida luxuoso. Com o coração acelerado, Larissa esperou a próxima mensagem de texto. Vários minutos depois, Isabela enviou fotos. As imagens eram surpreendentemente claras. Gustavo em um elevador, com uma morena deslumbrante no braço. Em seguida, outro ângulo. Gustavo e a morena entrando em uma suíte. A porta se fechando atrás deles. Larissa ficou olhando para a mulher. Era alta, como uma modelo, com cabelos brilhantes caindo em ondas pelas costas. Seu rosto estava parcialmente virado, mas Larissa podia ver um sorriso de superioridade em seus lábios. Serena. Esta era a mulher que havia capturado a atenção de seu marido e Gustavo estava, obviamente, enfeitiçado. O primeiro instinto de Larissa foi dirigir até o hotel, bater na porta da suíte e gritar. Mas então seu bebê lhe deu um chute, um lembrete estranhamente oportuno. Ela não podia ser imprudente. Estava no 3º trimestre e o estresse era perigoso. Além disso, Gustavo era astuto. Se Larissa o confrontasse sem um plano, ele poderia mentir, cobrir seus rastros ou até mesmo culpá-la por invadir sua privacidade e virar a história de alguma forma distorcida. Então, ela esperou. Quando Gustavo voltou para casa na tarde seguinte, ela se obrigou a cumprimentá-lo com um sorriso cansado, seu rosto traindo apenas um leve esgotamento, não a fúria que sentia por dentro. "Trabalhando até tarde de novo?" perguntou casualmente, folheando uma revista na bancada da cozinha. "Oh, sim?" ele respondeu jogando a jaqueta para o lado. "Projeto grande. Esses clientes estão me enlouquecendo." Larissa olhou para ele. "Você deve estar exausto." Ele deu de ombros. "Um pouco. Posso ir para a cama cedo." Ela assentiu. A conversa parecia dolorosamente mundana. Ele lhe deu um meio abraço, um beijo breve na bochecha e subiu pesadamente as escadas. Larissa o viu partir, pensando na facilidade com que ele deslizava nesse papel doméstico. Como ele podia estar traindo-a horas antes e depois voltar como se nada tivesse acontecido? O pensamento revirou seu estômago. Naquela noite, ela mal dormiu. Pensamentos de Serena, do bebê e da traição de Gustavo giravam sem parar em sua mente. Nas primeiras horas da manhã,
Ela se lembrou de um detalhe nas fotos de Isabela. Gustavo carregava uma pequena bolsa turquesa quando acompanhou Serena até aquela suíte. Joias do sol. Sem dúvida, aquele era o colar de diamantes. O presente dele? Não, o presente da amante. Durante a semana seguinte, Larissa manteve sua fachada. Isabela lhe forneceu atualizações regulares e mais provas incriminadoras. Registros de horários de Gustavo visitando o penthouse de Serena em São Paulo, recibos de jantares extravagantes, despesas de spa, cobradas no cartão corporativo de Gustavo. Cada peça de evidência era como uma faca girando no coração de Larissa, mas também alimentava sua determinação. Ela se lembrou de um fato vital. A fortuna de Gustavo era baseada em empreendimentos imobiliários, mas ele sempre usou uma complexa rede de empresas de fachada e parcerias para minimizar impostos e responsabilidades. Larissa só tinha uma compreensão superficial dessas estruturas. Gustavo raramente discutia os detalhes, mas ela sabia o suficiente para perceber que seu império poderia ser mais frágil do que parecia. Se sua imagem pública fosse abalada, ou se seus sócios descobrissem um escândalo, ele poderia perder um apoio crucial. Além disso, sua fachada filantrópica era importante para manter boas relações com os funcionários da cidade. Um escândalo público seria desastroso para seu negócio. Larissa decidiu entrar em contato com um velho amigo de Gustavo, um advogado chamado Paulo Reis, que sempre nutriu um afeto tranquilo por ela. Paulo era o tipo de pessoa que sabia guardar segredos, mas que também valorizava a justiça. Se Larissa precisasse de influência contra Gustavo, Paulo saberia exatamente onde aplicar a pressão. Ela concordou em se encontrar com Paulo para almoçar em um clube privado em Curitiba. Paulo ouviu atentamente enquanto Larissa revelava a infidelidade de Gustavo e as provas que havia reunido. Seu rosto ficou sombrio. "Sinto muito, Larissa." Ele disse em voz baixa. "Você tem certeza de que quer ir à guerra por isso?" Divórcios podem ser complicados, particularmente quando há tanto dinheiro em jogo. A mandíbula de Larissa se apertou. "Tenho certeza, mas não agirei precipitadamente. Tenho que considerar meu bebê. Preciso garantir nosso futuro. Isso significa que preciso me proteger legal, financeira e emocionalmente." Paulo assentiu. "Dado que Gustavo tem uma reputação a manter, se você apresentar a ele um caso de infidelidade bem documentado, isso pode forçá-lo a chegar a um acordo muito favorável para você, especialmente com o bebê envolvido. Você poderia manter a ameaça de um escândalo público pairando sobre a cabeça dele, mas..." Ele parou. "Mas o quê?" perguntou Larissa. Paulo hesitou. "Moça, ele pode não desistir sem lutar, e sempre existe o risco de você sair parecendo vingativa. Você pode enfrentar escrutínio público. Os tabloides adoram um escândalo como este, especialmente se o nome de Gustavo for grande o suficiente. Se você estiver falando sério, precisaremos de mais do que apenas provas do caso dele. Precisaremos de algo que realmente o coloque contra a parede." Larissa olhou para a toalha de mesa, mexendo sua água gelada distraidamente. "Não quero apenas um acordo. Quero que ele sinta a mesma dor que ele infligiu. Este homem me humilhou, desrespeitou nossos votos e arriscou o futuro de nossa família com seu caso. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de lhe ensinar uma lição que ele nunca esquecerá." Paulo estudou seu rosto, vendo a determinação de ferro ali. "Eu entendo. Vamos manter contato e esperarei por suas instruções." Em uma noite, Larissa estava reorganizando o armário do quarto do bebê quando seu telefone tocou. Isabela. De novo. Ela atendeu rapidamente. "Você não vai acreditar no que encontrei", disse Isabela,
seu tom uma mistura de excitação e seriedade. Fiz uma verificação completa de antecedentes de Serena Mendes. Ela costumava ser uma aspirante à atriz. Teve papéis menores em produções off-Broadway. Depois desapareceu dessa cena após se envolver com alguns homens mais velhos e ricos. Seu histórico é interessante, para dizer o mínimo. Ela esteve envolvida em algumas disputas de paternidade secretas. Larissa sentiu um formigamento na pele. O que isso significa? Isabela suspirou. O que significa que ela pode ter engravidado de alguém rico antes, ou pelo menos ter alegado isso. Ela processou um empresário em Porto Alegre por pensão alimentícia, mas acabou retirando a ação, provavelmente após um acordo vultoso. Parece que Serena é uma caçadora de fortunas profissional. Ela se conecta com homens poderosos, tira o máximo de dinheiro ou presentes possível e depois vai embora. Os olhos de Larissa se estreitaram. Gustavo sabe disso? É difícil dizer, respondeu Isabela. Ela pode estar mentindo para ele, mas se Gustavo estiver realmente enfeitiçado, pode estar ignorando todos os sinais de alerta. Uma mulher como Serena sabe exatamente como manipular um homem, especialmente um rico. Ela provavelmente disse que o amava, que ele era diferente de todos os outros, e ele acreditou nela. Essa notícia alimentou ainda mais a raiva de Larissa. Seu marido não estava apenas traindo-a, mas também era crédulo o suficiente para se apaixonar por uma golpista. O bebê se moveu dentro dela como um lembrete de que o tempo estava correndo. Ela precisava finalizar seu plano. Larissa ficou acordada na cama naquela noite, sua mente zumbindo com estratégias. O divórcio de Gustavo seria bastante simples com a evidência de sua infidelidade, mas isso não era suficiente. Ela queria fazer algo que o atingisse, algo que o lembrasse de que ele não podia tratar as pessoas como objetos descartáveis. Considerou o timing com cuidado. Ela daria à luz em cerca de 2 meses. Poderia ser arriscado promulgar um plano massivo agora, mas também poderia ser perfeito. Gustavo nunca esperaria que sua esposa grávida tivesse tempo ou energia para movimentos astutos. Ela enviou uma mensagem de texto para Isabela pela manhã, dizendo que queria informações mais detalhadas sobre os negócios de Gustavo. Ela queria algo que pudesse causar-lhe medo genuíno, potencialmente um ângulo que ameaçasse sua imagem pública cuidadosamente curada. Em questão de dias, Isabela atendeu. Ela descobriu que Gustavo havia falsificado algumas assinaturas e manipulado licenças de zoneamento para acelerar um de seus projetos imobiliários no interior de Goiás. Não era estritamente legal e, se viesse à tona, Gustavo poderia enfrentar investigações ou até mesmo acusações legais. Os olhos de Larissa brilharam quando ouviu isso. Ela mal podia acreditar no quão imprudente Gustavo tinha sido. Por outro lado, ele estava tão acostumado a dobrar as regras a seu favor. Com o empurrão certo, este escândalo poderia fazer Gustavo cair alguns degraus, até mesmo ameaçar todo o seu império. Mas Larissa tinha que usar a informação com sabedoria. Ela decidiu por uma abordagem de 2 partes. Expor a infidelidade de Gustavo a amigos próximos e familiares, garantindo que sua reputação sofresse um golpe nos círculos pessoais. Filtrar sutilmente os detalhes obscuros da licença de zoneamento para que chegasse a potenciais sócios comerciais, fazendo com que duvidassem de suas colaborações. Simultaneamente, ela daria a Gustavo a oportunidade de oferecer-lhe um acordo significativo, o suficiente para garantir o futuro de seu filho por toda a vida. Se ele aceitasse, ela poderia considerar cancelar a exposição total. Se ele se recusasse, ela abriria as comportas. Para preparar o palco,
Larissa planejou um jantar elaborado em sua propriedade no Morumbi, ostensivamente para celebrar a chegada do bebê. Ela convidou os principais sócios comerciais de Gustavo e suas esposas, juntamente com algumas de suas amigas mais próximas. No dia da festa, ela vestiu um vestido fluido verde esmeralda que mostrava sua barriga de grávida, mas que ainda irradiava elegância. Gustavo, alheio a tudo, era só sorrisos, interpretando o anfitrião perfeito. A noite toda, Larissa voou de conversa em conversa, forjando alianças sem que Gustavo percebesse. Ela insinuou que estava preocupada com o estresse de trabalho de Gustavo, mencionando que ele estava trabalhando em horários estranhos e parecia distante. Observou como os olhares de preocupação passavam entre os convidados. Sutilmente, ela plantou sementes de dúvida sobre se Gustavo era realmente o marido santo que todos acreditavam que ele era. Durante o jantar, Larissa se levantou para fazer um brinde. Segurando sua cidra espumante, ela começou com um sorriso caloroso. Obrigada a todos por virem celebrar este momento maravilhoso em nossas vidas. Gustavo e eu estamos muito felizes em receber nosso bebê em breve. Devo dizer que a maternidade já me ensinou muito, especialmente sobre a importância da honestidade e da confiança. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Viu o sorriso de Gustavo vacilar ligeiramente. Aprendi que os segredos têm um jeito de vir à tona, por mais que tentemos escondê-los. Algumas pessoas pareciam perplexas. Gustavo lançou um olhar de aviso para Larissa, mas ela continuou com um sorriso doce. Então vamos brindar aos novos começos, que sejam livres de segredos e construídos sobre a honestidade. Seguiram-se aplausos, mas uma tensa corrente subterrânea agitou a sala. Gustavo puxou sua gravata. Ele não era bobo, ele reconheceu o subtexto em suas palavras. No entanto, ele forçou uma risada e beijou a bochecha de Larissa. Bendito, ele murmurou, seus olhos buscando os dela em confusão. Na manhã seguinte, Gustavo encurralou Larissa no escritório, com a mandíbula tensa pelo aborrecimento. Sobre o que era aquele brinde? Ele perguntou. Você soou como se estivesse se referindo a algo específico. Larissa lhe deu um olhar plácido. Apenas pensamentos sobre casamento, confiança e o futuro. Ele estreitou os olhos. Se algo está te incomodando, vamos conversar sobre isso. Seu olhar piscou. Você me diria se estivesse escondendo algo ou mentiria sobre isso? O rosto de Gustavo empalideceu momentaneamente. Ela o viu recalcular, tentando manter a compostura. De onde isso está vindo? Você está agindo paranoica. Talvez sejam os hormônios. Essa facada doeu. Larissa respirou fundo. Pare de usar minha gravidez como desculpa. Eu não sou estúpida, Gustavo. Eu quero que você seja honesto comigo. Agora mesmo, você está tendo um caso. Seus olhos se desviaram por um segundo. Isso foi tudo que Larissa precisou para confirmar seus piores medos. Mas ela esperou por sua resposta. Claro que não, ele disse finalmente. Sua voz carecia de convicção. Eu te amo. Você sabe que sim. Ela bufou suavemente. Você está mentindo? Com isso, ela se virou e saiu do escritório, deixando Gustavo ali, com a mandíbula apertada de raiva. Ela sabia que ele provavelmente a confrontaria novamente, mas, por enquanto, deixá-lo na incerteza funcionou a seu favor. No dia seguinte, Larissa começou a implementar a segunda parte de seu plano. Ela ligou para Paulo e lhe deu luz verde para discretamente filtrar o escândalo da licença de zoneamento para um contato estratégico, alguém que alertaria os potenciais novos sócios de Gustavo. Ela queria que eles começassem a fazer perguntas, instigando um pânico dentro do círculo de Gustavo. Simultaneamente, Larissa confrontou Gustavo com um ultimato por escrito. Ela queria um acordo pós-nupcial
que lhe concedesse a custódia total de seu filho, um acordo financeiro substancial e a propriedade de certos ativos, como a casa do Morumbi. Se eles se divorciassem, ela o colocou em um envelope selado em sua mesa, rotulado em negrito. 2 dias depois, Gustavo chegou em casa furioso. No momento em que ele entrou pela porta, Larissa pôde sentir sua raiva. Ele entrou na sala de estar onde ela estava lendo, brandindo o envelope selado. O que é isso? Ele sibilou. Larissa olhou para cima calmamente. Você leu, diga você. Ele o jogou na mesa de centro. Você está me ameaçando. Um acordo pós-nupcial além dessa bobagem sobre um caso. Bobagem? Repetiu Larissa. Ela se levantou, preparando-se para o confronto que sabia ser inevitável. Eu sei sobre Serena Mendes. Eu sei sobre o colar das joias do sol. Eu sei sobre suas noites no Hotel Palácio. Eu tenho fotos, Gustavo. Por um momento, Gustavo pareceu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu rosto ficou branco e ele realmente cambaleou um passo para trás. Em seguida, a raiva substituiu o choque. Você estava me espionando? Larissa soltou uma risada amarga. Eu estava protegendo a mim mesma, meu filho não nascido. Você não me deixou escolha. Ele começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo. Não é o que você pensa, ele murmurou. Serena é só uma distração. Também é por negócios. Ela conhece pessoas. Eu preciso fechar um acordo. Não me insulte, retrucou Larissa, a voz tremendo de indignação. Já ouvi mentiras o suficiente. Eu quero que você assine esse acordo, me garantindo tudo o que estou pedindo. Ou então, eu revelo a evidência de seu caso para seus sócios comerciais, sua família, sua mãe, a imprensa, quem for. E isso não é tudo. Ele parou, os olhos arregalados enquanto ela lhe entregava uma pasta com o logotipo de uma incorporadora em suas mãos. Dentro, havia documentos detalhando a fraude da licença de zoneamento. Ela viu a cor sumir de seu rosto novamente. Você está me chantageando? Estou lhe dando uma escolha. Me repare ou enfrente as consequências. Naquela noite, Gustavo se recusou a assinar qualquer coisa, saindo da casa enfurecido. Larissa presumiu que ele correria direto para Serena, buscando consolo ou conselho. De fato, algumas horas depois, Isabela enviou uma mensagem de texto para Larissa de que Gustavo estava no penthouse de Serena. Mas algo inesperado aconteceu. Por volta da meia-noite, o telefone de Larissa tocou novamente. Era uma ligação de Isabela com a voz urgente. Você não vai acreditar nisso, Lori. Serena acabou de ter uma briga com Gustavo. Ela o expulsou do penthouse. Houve gritos. Os vizinhos ouviram tudo. Algo sobre dinheiro. Larissa sentiu uma satisfação sombria. Ela havia suspeitado. Serena era uma caçadora de fortunas. Agora que o negócio de Gustavo estava mostrando sinais de problemas, Serena deve ter farejado a possível queda. As rachaduras no império de Gustavo estavam começando a aparecer. Se Gustavo perdesse tudo, Serena pularia do barco mais rápido do que qualquer um poderia piscar. Na manhã seguinte, Larissa encontrou Gustavo dormindo na sala de estar, a barba por fazer cobrindo sua mandíbula, a gravata solta, seu terno amassado. Um copo de uísque vazio estava na mesa lateral. Ela preparou o café da manhã em silêncio. O cheiro de café encheu a cozinha. Quando Gustavo finalmente se mexeu, ele se arrastou até a bancada da cozinha. Você não tem ideia do que fez, ele disse com a voz rouca. Meus investidores estão se retirando de um grande empreendimento. Eles ficaram sabendo de algumas irregularidades legais murmuradas. Meu telefone tem tocado a manhã toda. As pessoas querem respostas. Larissa lhe ofereceu um olhar calmo. Então, assine o acordo. Gustavo bateu o punho na bancada,
fazendo-a estremecer ligeiramente. Este é o trabalho da minha vida. Você está tentando me arruinar, Larissa. Um vislumbre de dor cruzou o rosto dela. Você já arruinou algo muito mais precioso, nosso casamento. Quer falar sobre destruição? E o que você fez comigo, com nosso filho? Era para ser um momento de alegria, e você escolheu me trair. As lágrimas picaram seus olhos, apesar de suas tentativas de compostura. E por um momento, Gustavo pareceu arrependido. Eu nunca quis que isso chegasse a este ponto. Ele sussurrou. Serena era apenas... Ela era divertida. Uma pausa do estresse. Eu não pensei. Não, você não pensou, disse Larissa em voz baixa. E agora você tem que enfrentar as consequências. Ele caiu em uma cadeira, afundando o rosto nas mãos. A tensão na sala era palpável. Larissa quase sentiu pena dele. Mas então ela se lembrou do colar das joias do sol, das noites no hotel, das mentiras sobre mentiras. Sua determinação se endureceu. Assim que Larissa pensou que o drama poderia chegar a um impasse, ela recebeu uma ligação inesperada. O identificador de chamadas dizia bloqueado, mas ela atendeu mesmo assim. Olá, é Larissa Soares? Perguntou uma voz feminina sensual. Larissa prendeu a respiração. Sim, quem é? Eu sou Serena Mendes, ronronou a mulher. Larissa se enrijeceu. Por que você está me ligando? Uma ligeira pausa. Pensei que talvez você quisesse saber o que Gustavo está fazendo. Tivemos uma briga e não aguento mais que mintam para mim. Suspeito que você e eu temos mais em comum do que você pensa. Larissa agarrou o telefone. Isso era inesperado. Continue. Serena soltou uma risada amarga. Não, porque seu marido me disse que estava te deixando, que você era uma mulher frígida e controladora que só se casou com ele por causa do dinheiro. Ele alegou que não queria o bebê, que era tudo ideia sua. Ele disse que queria começar uma nova vida comigo. Então, depois que ele me deu aquele colar, descobri que ele estava mentindo sobre metade de suas promessas. Ele nem pagaria minhas dívidas. Então, ouvi rumores de que o negócio dele está com problemas. Então, eu disse a ele para ir embora. Larissa inalou lentamente, com o coração acelerado. Então, Gustavo havia planejado descartá-la, desautorizar seu interesse em seu bebê. E ele estava contando uma história falsa para Serena. O que você quer de mim? Perguntou Larissa, sua voz estranhamente calma. Eu quero vingança, disse Serena. Deixei algumas oportunidades por Gustavo. Recusei outros pretendentes que poderiam ter me oferecido mais. Então, se houver uma maneira de derrubá-lo juntos, eu topo. Larissa hesitou. Ela não confiava em Serena nem por um segundo. Mas isso poderia ser útil. Eu não preciso da sua ajuda, disse Larissa. Eu já tenho influência suficiente sobre Gustavo. Serena riu dissimuladamente. Como você quiser, mas se precisar de mim, você sabe como me contatar. A ligação terminou, deixando Larissa levemente chocada. Gustavo havia mentido para Serena sobre suas intenções. Não que Larissa estivesse surpresa, mas ouvir a confirmação da própria amante doeu. Isso a fez perceber o quão distorcido Gustavo havia se tornado. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim. À medida que a tensão aumentava, Larissa decidiu que era hora de envolver a mãe de Gustavo, Margarida Soares. Uma mulher severa e classe, de seus 60 e poucos anos, Margarida adorava Larissa e muitas vezes dizia que nunca tinha visto Gustavo tão feliz quanto quando estava com ela. Larissa hesitou em arrastar a idosa para essa bagunça, mas Margarida era o mais próximo de uma bússola moral que Gustavo tinha. Larissa convidou Margarida para o chá. Ela não conseguia esconder sua angústia. Poucos minutos após a conversa, Margarida colocou a mão sobre a de Larissa. Querida, você parece tão preocupada.
Diga-me o que há de errado. Lágrimas brotaram dos olhos de Larissa. Ela relatou o caso de Gustavo, o colar, as visitas ao hotel e o coração partido. Margarida ouviu em silêncio, seu rosto pálido de choque. Não posso acreditar que ele faria isso, Margarida sussurrou, a voz trêmula. Você está esperando o filho dele? Como ele pôde ser tão sem coração? Larissa enxugou os olhos com um lenço. Eu o amo, Margarida, ou pelo menos amava quem eu pensava que ele era. Mas não posso perdoá-lo por isso. Margarida endireitou os ombros. Ele é meu filho, mas não vou desculpar o comportamento dele. Se você precisar que eu testemunhe ou que eu a apoie, eu o farei. Ele deve enfrentar as repercussões de suas ações. Não permitirei que ele arruine sua vida ou a do meu neto. Uma profunda gratidão surgiu em Larissa. Ela abraçou Margarida com força. Obrigada. Espero que ele perceba o que perdeu antes que seja tarde demais. Nos dias que se seguiram, o plano de Larissa atingiu seu clímax. Ela enviou um ultimato por e-mail para Gustavo, um pedido formal para assinar o acordo pós-nupcial. Ela anexou fotos e documentação condenatória. Ela colocou Paulo Reis, seu amigo advogado, em cópia para mostrar que estava falando sério. A resposta foi rápida. Gustavo chegou em casa mais cedo do que o habitual, parecendo abatido e desgrenhado. Precisamos conversar, ele disse em um tom de derrota. Larissa o observou cansada. Estou ouvindo. Ele engoliu em seco. Eu vou assinar, mas eu preciso que você mantenha tudo em segredo. Não posso perder minha empresa, minha reputação. Não posso perder minha liberdade. Os lábios de Larissa se apertaram em uma linha fina. Você deveria ter pensado nisso antes de ter uma amante. Ele suspirou, esfregando as têmporas. Eu sei, eu fui um idiota. Eu nunca quis machucar você ou nosso bebê. Por favor, eu só estou implorando a você. Larissa puxou o documento, apontando para a linha de assinatura. Sim, né? O olhar dele se dirigiu ao dela, procurando por misericórdia. Mas ela ofereceu apenas uma expressão severa e inflexível. Com a mão trêmula, Gustavo assinou. Ela sentiu uma estranha pontada no peito ao vê-lo rabiscar seu nome. Uma parte dela havia amado profundamente este homem. Vê-lo reduzido a este estado fez seu coração se contorcer de pena, raiva e um toque de tristeza. Quando ele terminou, ela deslizou os papéis de volta para uma pasta. Eu farei com que meu advogado os arquive, ela disse. Então, vamos ser claras. Se você não cumprir todos os termos desse acordo, eu revelarei tudo. Ele assentiu, parecendo um homem esperando pela execução. Entendido. Larissa se virou para sair, mas Gustavo a segurou suavemente pelo pulso. Larissa, Ela não o deixou terminar. Ela se soltou. Não, ela sussurrou. Não diga nada, é tarde demais. Você deveria ter pensado em sua família antes de decidir se desviar. Junte-se à discussão. Se você fosse Larissa, você teria deixado Gustavo terminar seu pedido de desculpas? Ou você acha que ela estava certa em encerrar a conversa ali mesmo? Comente! Mesmo depois que Gustavo assinou o acordo, a tensão na casa era insuportável. Larissa se sentia sufocada, compartilhando o mesmo espaço com ele. Ela fez com que Paulo acelerasse o processo legal para garantir seus ativos e seu futuro, caso ela pedisse o divórcio. Gustavo tentou falar com ela várias vezes, oferecendo desculpas e meias explicações. Larissa ouviu em silêncio de pedra. Ela estava além de se importar com as razões dele. Ele a havia humilhado da maneira mais pública e pessoal possível. Nenhuma quantidade de desculpas poderia consertar a confiança despedaçada. Enquanto isso, os rumores começaram a girar nos círculos sociais e empresariais. Correu a notícia de que Gustavo e Larissa estavam em desacordo. Alguns suspeitavam de um caso, outros atribuíam ao estresse do trabalho.
Investidores se retiraram de negócios, não querendo arriscar a parceria com um possível escândalo. O império de Gustavo começou a vacilar. Embora ele se esforçasse para conter o dano, Serena Mendes, por sua vez, desapareceu nas sombras. Segundo Isabela, ela deixou São Paulo completamente, possivelmente se conectando com um novo benfeitor. Larissa mal se importava. Ela apenas se sentiu aliviada por a mulher estar fora de sua vida. Em uma tarde, Larissa estava dobrando roupas de bebê no quarto do recém-nascido quando Gustavo entrou pesadamente. Ele estava pálido, com os olhos envoltos em fadiga. Precisamos falar sobre finanças, ele disse em voz baixa. Ela se virou com os braços cruzados. Estou ouvindo, ele engoliu em seco. Minhas contas estão congeladas ou sob investigação. A informação vazada sobre as licenças desencadeou uma investigação federal. Meus sócios se retiraram. O banco está ameaçando executar hipotecas em alguns empreendimentos. Larissa, estou perdendo tudo. Uma pequena faísca de reivindicação acendeu dentro dela. Você deveria ter percebido o quão precária era sua posição antes de quebrar nossos votos. Ele afundou na cadeira de balanço. Eu sei que mereço isso, mas e o bebê? Nosso filho não deveria sofrer por meus erros. Larissa olhou para ele. Apesar de sua raiva, ela não queria que o futuro de seu filho fosse prejudicado pela queda de Gustavo. Eu tomei medidas para proteger o bebê, ela disse. Eu tenho o acordo pós-nupcial. Se você for à falência, ainda será devido pensão alimentícia. Mas eu não posso, magicamente, consertar seus problemas de negócios. Gustavo assentiu miseravelmente. Eu vou tentar salvar o que puder, mas eu queria que você soubesse que eu realmente sinto muito. Por um momento fugaz, Larissa quase acreditou que ele era sincero, mas seu coração estava muito machucado para perdoar. Você fez sua cama, Gustavo. Agora deite-se nela. Nas últimas semanas de sua gravidez, Larissa começou a se perguntar se queria Gustavo na sala de parto. A ideia de ele segurar sua mão depois do que ele havia feito era repulsiva. Por outro lado, este também era o filho dele. Ela lutou com a decisão e confidenciou a Margarida em busca de orientação. E Margarida foi gentil, mas firme. Larissa, você tem todo o direito de proibi-lo da sala de parto se quiser. Mas lembre-se que o bebê perguntará sobre o pai um dia. A maneira como você lida com este momento pode influenciar o senso de pertencimento de seu filho. Larissa assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Estou tão dividida. Eu não o quero perto de mim, mas também me sinto culpada. Margarida apertou a mão dela. Siga seus instintos. Ninguém pode decidir além de você. Alguns dias antes da data do parto de Larissa, ela entrou em trabalho de parto inesperadamente no meio da noite. Ela estava sozinha na casa. Gustavo estava hospedado em um hotel durante a última semana para evitar encontros tensos. Em pânico e com dor, Larissa ligou para Isabela, que a levou rapidamente para o hospital. Na agitação dos corredores do hospital e das enfermeiras conectando-a a monitores, Larissa agarrou as grades da cama, respirando através das contrações. Ela não ligou para Gustavo. Ela estava determinada a trazer esta criança ao mundo, cercada por pessoas em quem confiava. Margarida, ao saber da notícia, chegou logo depois, segurando a mão de Larissa enquanto ela estava em trabalho de parto. Finalmente, após horas de dor, Larissa deu à luz um bebê saudável. No momento em que ouviu seu choro, o mundo pareceu mudar. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto a enfermeira o colocava em seu peito. Suas pequenas mãos e bochechas rosadas a encheram de uma onda de amor protetor. Naquele momento, Gustavo irrompeu na sala de parto, ofegante e sem fôlego. Ele deve ter ouvido de Margarida. Ele congelou ao ver Larissa embalando seu recém-nascido.
Por um breve segundo, pura maravilha encheu seus olhos, mas o coração de Larissa havia endurecido. Ela se virou, protegendo seu bebê dele. Você não foi convidado, ela murmurou, pressionando os lábios contra a testa do bebê. Gustavo ficou lá, uma mistura de anseio e arrependimento gravada em seu rosto. Ele não insistiu. Ele apenas observou à distância, enquanto as enfermeiras cuidavam de Larissa e do recém-nascido. Nos dias que se seguiram, Larissa chamou seu bebê de Olívio. Ela permitiu que Gustavo visitasse Olívio ocasionalmente, mas sempre com uma enfermeira ou Margarida na sala. Ela não queria falar com ele. Ela estava se curando fisicamente do parto, emocionalmente da traição. Enquanto isso, Gustavo enfrentou o peso de suas más decisões. Seu império imobiliário desmoronou sob escrutínio legal. Ele conseguiu evitar a prisão cooperando com as autoridades, mas perdeu grandes negócios, propriedades e a confiança de investidores de alto nível. Relatos circularam na mídia sobre possível fraude em seus empreendimentos. Alguns tabloides até insinuaram um caso que havia levado à turbulência interna. Seu nome foi contaminado, um símbolo do orgulho de um milionário que levou à queda. Larissa, com a ajuda de Paulo, pediu o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. O acordo pós-nupcial garantiu que ela recebesse um acordo vultoso. Embora as finanças de Gustavo estivessem severamente esgotadas, ela ficou com a casa do Morumbi, fundos suficientes para garantir a educação de Olívio e uma boa quantia para reconstruir sua própria vida. Em uma tarde, o nome de Serena Mendes ressurgiu nas notícias. Aparentemente, ela havia vendido sua história para uma revista de fofocas, detalhando seu caso com Gustavo Soares, fornecendo até fotos do colar das Joias do Sol, mensagens de texto e muito mais. O artigo pintou Gustavo sob uma luz desfavorável de playboy que negligenciou sua esposa grávida por uma amante. A opinião pública se voltou bruscamente contra ele. Mesmo entre seus antigos apoiadores, Larissa sentiu uma estranha sensação de encerramento. Inicialmente, ela havia ameaçado publicar informações semelhantes, mas Serena o havia feito para seu próprio ganho. No final, a queda de Gustavo foi selada. A humilhação pública foi total. Nas semanas e meses após o nascimento de Olívio, Larissa se concentrou em ser mãe. Ela encontrou consolo nas rotinas diárias de alimentar, embalar, cantar canções de ninar e observar cada primeira vez milagrosa de seu filho. O coração partido persistiu, mas o sorriso de seu filho ofereceu um bálsamo inesperado. Quando Gustavo vinha ver Olívio, ele era a sombra do homem que ele tinha sido. Humilde, quieto, quase quebrado. Larissa permitiu apenas visitas curtas e supervisionadas. Ela queria que Olívio conhecesse seu pai, mas também precisava proteger sua paz. Larissa iniciou terapia para se curar da traição. Ela também se reconectou com amigos com quem havia perdido contato durante o casamento. Lentamente, ela recuperou sua identidade. Ela descobriu que tinha um talento para o design de interiores, uma paixão que ela cultivava antes de se casar com Gustavo. Com o dinheiro de seu acordo, ela abriu um pequeno estúdio de design determinada a forjar um futuro no qual pudesse se sustentar. De vez em quando ela se pegava refletindo sobre os extremos extraordinários que ela havia ido para a vingança. Uma parte dela temia ter se rebaixado demais, se tornado vingativa. Mas então ela se lembrava de que Gustavo havia feito suas escolhas. Ele havia semeado as sementes de sua própria destruição. Ela simplesmente se recusou a ser sua vítima. Quase um ano após o nascimento de Olívio, o decreto final de divórcio foi assinado,
concedendo a Larissa a custódia principal. Em uma manhã, ela estava na sacada de sua propriedade no Morumbi, contemplando o extenso gramado onde Olívio um dia correria e brincaria. Uma sensação de paz a envolveu, uma liberdade que ela não sentia há muito tempo. Margarida a visitava frequentemente, mimando Olívio, agradecida por Larissa não ter excluído os Soares de sua vida completamente. Quanto a Gustavo, ele agora vivia mais modestamente, alugando um pequeno apartamento na cidade. Ele havia iniciado uma lenta e dolorosa ascensão, de volta a uma aparência de estabilidade financeira, aceitando trabalhos de consultoria menores. Ele nunca pediu o perdão de Larissa abertamente, talvez acreditando que não o merecia. Em um dia de primavera brilhante, Larissa sentou-se na grama com Olívio, que agora engatinhava com olhos brilhantes e inquisitivos. Ela o viu perseguir uma borboleta, rindo à luz do sol. Ela percebeu que, embora seu casamento tenha terminado em traição, ele lhe havia dado o maior presente de todos, seu filho. A memória da traição de Gustavo ainda era uma ferida, mas não sangrava mais. Era uma cicatriz que a lembrava de sua própria força, sua capacidade de superar e o amor feroz que sentia por seu filho. Sua vingança havia sido brutal, sim, mas também foi um meio de sobrevivência em uma tempestade cruel e inesperada. E dessa tempestade, ela havia emergido mais forte, com um futuro que ela podia moldar à sua vontade. Obrigado por me acompanhar nesta jornada intensa através da traição, do coração partido e, em última análise, do feroz empoderamento. A história de Larissa é um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, quando a confiança é quebrada e a inocência é perdida, pode-se levantar mais forte e lutar pelo que realmente importa. Ela se recusou a ser uma vítima e reivindicou a vitória sobre seu destino, garantindo que o futuro de seu filho permanecesse seguro. É uma história de karma brutal, que prova que as ações sempre têm consequências. E às vezes, aqueles que traem acabam enfrentando os castigos mais duros de todos. Se você foi cativado pelas reviravoltas, pela paixão e pela retribuição desta história, não se esqueça de dar like, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a dar vida a mais histórias fascinantes como esta. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. O que você teria feito na posição de Larissa? Até a próxima, mantenha-se forte e defenda o que é certo.